E voltamos com o Vida Mais Leve deste sábado. Muito obrigada pela sua companhia em mais um programa. Desejamos assim um final de semana abençoado a você e aos seus. E seguimos por aqui com o nosso bate-papo de hoje. Nosso entrevistado é o médico otorrinolaringologista Murilo Arantes. Doutor Murilo, falamos no primeiro bloco sobre a prevenção de doenças típicas dessa época do ano, na transição de temperaturas, inverno, outono. Tudo isso que a gente tem que ter um cuidado especial, com dicas bem importantes. Mas agora a gente vai falar sobre rinoplastia, que inclusive é uma das suas especialidades, não é, doutor? Bom, a rinoplastia, ela é uma das cirurgias estéticas mais realizadas aqui no Brasil. Olha só. E especialmente nessa época do ano, né, para aproveitar o frio, né, é que nós temos um aumento muito grande na procura. Porque justamente pelas temperaturas mais baixas, né, a pessoa já tende a ficar mais em casa, em repouso, diferente do verão, né? Então, isso muitas vezes faz com que a recuperação seja um pouco melhor nessa época do ano. Então, especialmente agora, o pessoal tem aquela procura enorme, né, doutor? Se a gente pegar junho e julho, especialmente, porque já está com a agenda cheia. Coincide com as férias, né? Então, é realmente uma época muito cheia ali nos hospitais em geral, né, para cirurgias eletivas. E para a gente entender, doutor, quais são os benefícios da rinoplastia, além da melhor estética do nariz? Doutor, podia trazer para a gente a qualidade de vida que traz para as pessoas na necessidade de fazer uma rinoplastia? Então, muitos acabam se prendendo nessa questão da rinoplastia pela questão estética, né? Mas hoje em dia, nós, otorrinolaringologistas, nós sempre chamamos, na verdade, de rinoceptoplastia, né? Porque a gente corrige tanto a questão estética, mas também a parte funcional. Se você tem um paciente que não gosta do formato do nariz, mas respira bem, após a cirurgia, além do nariz mais bonito, ele deve continuar respirando bem, né? Se você tem uma pessoa que, além de não gostar do formato do nariz, não respira bem, aí a gente precisa, sim, corrigir as duas coisas, tanto a forma do nariz e, principalmente, a função, né? Então, isso é muito comum e é básico ali, vamos dizer assim, na rinoplastia moderna, você sempre promover uma melhora da respiração. Olha que interessante. E para quem é indicado, doutor, são diferentes tipos de rinoplastia? Tem aberta? Como que funciona, doutor? Para a gente entender um pouquinho mais. O nome, quando a gente fala rinoplastia, né, parece tudo igual, mas cada cirurgia é diferente. Então, nós temos ali, principalmente aqui na nossa região, né, com uma população mais descendente de europeus, italianos, alemães ali, a gente vai ter principalmente a rinoplastia de redução, né? Então, são pessoas que têm o ossinho mais elevado, né, o nariz maior e querem reduzir, né, esse nariz. Existe também, aqui na nossa região, com uma menor procura, né, os narizes de aumento, que você vai ver principalmente ali na população entre negros e asiáticos, que eles têm um dorso nasal muito baixo, uma ponta nasal bem achatada, e você, na verdade, para melhorar, precisa aumentar esse nariz, né? Isso seria algumas das diferenças. E as outras, como você comentou, a questão do acesso, né? Então, nós temos a rinoplastia aberta, que é o que eu hoje em dia tenho feito, na qual, através de uma pequena incisão aqui na columela, né, essa partezinha do meio do nariz, a gente consegue acessar todas as cartilagens e ossos ali para trabalhar, né, em toda essa arquitetura do nariz. Por muitos anos, né, mais de 10 anos, eu realizava exclusivamente a rinoplastia fechada, né? É outra técnica na qual, através de incisões todas internas, nós fazíamos ali essas mudanças. O motivo de mudar a técnica é não só a maior precisão que a gente tem na rinoplastia aberta, e também um grau maior de exigência que os pacientes hoje em dia têm comparado com anos atrás, né? A questão das redes sociais, das selfies. Então, assim, principalmente do público ali adolescente, qual adolescente que não tira uma selfie por dia, né? Verdade. Então, no mínimo, né? Então, isso faz com que a exigência ali, né, nos mínimos detalhes da cirurgia seja muito grande. Doutor, o doutor falava de septo, né? Só para a gente entender o que é o septo nasal
e a funcionalidade? O quanto é importante termos o septo correto, sem o desvio? Então, o septo nasal, ele é um muro que nós temos aqui por dentro do nariz que divide as duas fossas nasais, como se fosse ali uma parede dividindo duas salas. Quando essa parede, quando esse muro sai da linha central, ele desvia, nós vamos ter o desvio de septo. Eu sempre brinco ali com os pacientes que a gente não foi feito na régua, né? Então, quase todas as pessoas que vão no consultório têm desvio de septo, né? Daí, todas precisam operar? Não, né? Porque existem graus variáveis de desvio e aí as indicações com relação a isso. Doutor, essa questão do septo correto melhora a respiração, a funcionalidade, né, da respiração, a eficiência. Pode ajudar na questão do ronco, sim, né? Traz uma melhor qualidade de vida para a prática esportiva, por exemplo, né? Porque você consegue respirar melhor. E também ajuda em certas doenças respiratórias, né? Especialmente, como a gente comentou agora há pouco, das sinusites, né? Quando você tem um desvio de septo muito grande, esse nariz vai ter dificuldade de eliminar as secreções, né? E essa secreção acumulada acaba gerando uma sinusite. Então, corrigindo ali o desvio, respirando bem, você também vai prevenir essas outras doenças, né? Então, é mais uma razão pela qual a cirurgia não é só estética, né? Ela é estética e funcional. Muito interessante. Doutor, existem riscos associados à rinoplastia? E qual que é o tempo, assim, mais ou menos de recuperação, né? O tempo típico aí que o doutor fala, mais ou menos de acordo com os pacientes. Bom, com relação aos riscos, né? Todo procedimento cirúrgico, ele tem riscos, né? A rinoplastia é uma cirurgia muito segura, né? Os maiores riscos relacionados à cirurgia mesmo, né, são infecções no pós-operatório e por isso a importância da limpeza, né, dos cuidados pós-operatórios corretos e o sangramento nasal, né? Hoje em dia nós não utilizamos mais o tal do tampão no nariz que causava muito medo às pessoas ali, desconforto, mas são os riscos, vamos dizer assim, inerentes à cirurgia mais comuns. Além disso, a gente tem a questão do risco relacionado à anestesia, né? O pessoal morre de medo ali, mas na verdade é um procedimento muito seguro, né? Isso aí só mesmo se a pessoa tem alguma alergia a determinadas medicações que a gente precisa ter um cuidado maior. Certo. Não precisa de anestesia geral, doutor? Como Precisa. Que é? Precisa de anestesia geral? O paciente dorme durante a cirurgia, né? Então, é feito um sedativo, ele dorme, entra num sono profundo ali da anestesia geral e depois a gente também faz uma anestesia local no nariz, né? Como se fosse ali, entre aspas, uma anestesia de dentista, né? Isso faz com que o pós-operatório, principalmente esse bloqueio anestésico, isso faz com que o pós-operatório da cirurgia seja praticamente indolor. É muito difícil o pessoal reclamar de dor, sabe? Né? O sintoma mais desconfortável ali após a rinoplastia é a sensação do nariz entupido que vem ali algumas horas após a cirurgia. Como ele começa a inchar tanto por fora como por dentro, a pessoa fica com aquela sensação de um gripão, de um resfriado ali nos primeiros 7, 10 dias principalmente, né? Mas totalmente suportável, doutor. Totalmente suportável. E a qualidade de vida, sendo funcional, a estética também, que todos nós queremos ter, né, um perfil bonito, quem não quer, né, doutor? Com certeza, ainda mais hoje em dia, né? Então, e o tempo de recuperação, na média de quantos dias, assim, doutor? O ideal é que a pessoa se afaste das atividades gerais ali por uma semana, né? Uma semana já é suficiente assim para a imensa maioria dos casos, né? A exceção a isso são pessoas que trabalhem ali com uma certa exigência física maior, né? Ou seja, faz muito esforço físico ou viaja muito, né? Aí, nesses casos, muitas vezes é bom até aguardar 2 semanas para voltar, né, ao seu dia a dia normal. Mas, pensando em aula, né, em trabalhos burocráticos, vamos dizer assim, que a pessoa fica mais no computador, uma semana é mais do que suficiente aí para se recuperar. E a escolha do profissional
também é muito importante no resultado final, não é, doutor? Ela é considerada a cirurgia estética mais difícil de todas. É mesmo, né? doutor? Tanto pela questão, obviamente, da estética, mas também pela parte funcional. Não adianta você ter um nariz bonito que não funciona. Exatamente. Né? Então, isso demanda que o cirurgião seja altamente especializado naquilo. E é o que nós vemos hoje em dia, né? Diferente de alguns anos atrás, em que nós tínhamos cirurgiões que faziam diversas cirurgias estéticas, hoje em dia o pessoal foca numa determinada área e se aprofunda naquilo, né? Que é o que a gente sempre está em busca, né? Através de cursos, palestras, né? Sempre buscando ali as melhores técnicas e novas tecnologias ali para melhorar o resultado cirúrgico. Doutor, para quem quiser tirar mais dúvidas, entrar em contato com o doutor, tem o Instagram? Tem o Instagram é @Dr. Murilo Arantes. Lá eu estou sempre colocando dicas, né, disso tudo que a gente conversou, né? Coloco dicas sobre o pré e o pós-operatório, né? Algumas vezes a gente também divide ali resultados cirúrgicos que acabam inspirando ali as pessoas, né? Então, quem tiver interesse, por favor, siga lá a gente para isso. Tá certo. Muito obrigada, doutor Murilo. Foi um prazer recebê-lo no programa e até a próxima, hein? Temos muitos assuntos para falarmos aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E obrigada a você que esteve conosco no Vida Mais Leve.